Ao verbo e a Bom cores. bom dia, meu povo. Bom dia, quarta-feira, 11 de junho de 2025. Um friozinho, não, senhora, você vai vir aqui, ó, no seu caminho. Vem Um aqui. ventinho geladinho para Vem. refrescar. Por isso hoje não tem aguinha gelada, tem chazinho quente para nós nos aquecermos um pouquinho mais. É, entramos, né? Em junho nós entramos aí é, numa frequência que já tinha sido anunciada há algum tempo atrás, que 2025 e tal, e agora no meio agora em junho, né, principalmente a partir do meio de 2025, e tem várias pessoas aí sérias falando a mesma coisa que nós falamos aqui lá em 2023. Não na live, né, mas conversávamos, já orientávamos algumas pessoas ligadas a gente que em 2025, meados de 2025, algo iria acontecer e está em andamento. E interessante que esse dia eu estávamos conversando, acho que foi na live que nós falamos da questão do Sol, Ah, várias vezes. já, né? É. E aí hoje eu estava escutando uma pessoa e estava falando assim que a ciência não está entendendo. O porquê dos flashes? Não, não só o porquê, mas eles não estão entendendo, porque assim, na previsão deles, o, o de categoria, o flash lá de categoria 4 já seria catastrófico. Como que todo mundo tá vivo? É, não, as pessoas não, mas seria catastrófico para as comunicações, para a energia elétrica e tal, essa coisa toda, né? E agora, semana passada, ou retrasada, não sei, nós tivemos um de nível 5 e não aconteceu nada. E aí eles estão assim, uai, como assim? Não aconteceu nada? Não aconteceu nada exatamente, porque eles não conseguem levar em consideração uma série de fatores, né? Que são os fatores energéticos do astral, né? Do espiritual, que a gente tanto fala. E então eles estão assim, ó, o que está acontecendo? Por que que as coisas não pararam e tal? Porque o flash solar não é só isso que eles pensam. Essa energia que está chegando é uma energia que está trazendo informações, Códigos para informativos. códigos de informação para os seres vivos. Quem são os seres vivos? Começa pelo planeta. O planeta é um ser vivo, E tem vida, né? o que tem vida, né? E o satélite não tem vida. E Gaia, inclusive, tem espírito, né? Tem uma Gaia, alma. Gaia é o nome do espírito, né? Planeta a gente chama de Terra, né? Que na verdade não é Terra. Para nós mas lá para fora tem, como é que eles Chão. chamam? É, não, Planeta chão, planeta água. não é só Shan, tem um outro nome também. Como é que é o outro nome? Depois Quer eu vou dizer, lembrar. o Sharon lá fala em chão. O Ossar? É. É, mas enfim, nós chamamos de planeta Terra, né? E- mas assim, pela quantidade de. Apesar de que esse tempo eu tava assistindo Acho que no livro de Urântia também é chão. um livro durante. Esse tempo eu estava assistindo eu não sei se é geólogo, que é o cara estava mostrando assim, que eles fizeram lá o cálculo, aí eles tiraram toda a água da superfície e colocaram ao lado do planeta e fizeram uma bolinha de água, uma bolinha do planeta, né, sem água. Uhum. Então, assim, realmente a massa de terra é muito maior que a quantidade de água. Só Para que, baixo, hã? para baixo. Para baixo. Só que aqui em cima é tudo mais água do que terra, né? Então, planeta Terra, Ah, já que começamos a falar disso, hã, uma questão que você sabe, hum, informações a respeito. A lei universal, que é acima e embaixo. uhum, Tá? Já tem alguns vídeos, uma coisa que o pessoal tentando
furar, ultrapassar o tal do domo aí, que é essa proteção que tem no planeta, né? E aí respinga como se fosse água descendo lá. Hum. Isso significa que acima de nós também tem água? Como se a gente fosse, vamos colocar assim, um aquário dentro do mar, por exemplo? Nós? É. Sim. Mas e o universo? O que que tem? É água? Não, totalmente não. Mas o universo, a água, de verdade, ela não é isso que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo é uma condensação da água para a nossa dimensão. Porque não existe nada sem água, não existe vida sem água. Uhum. Água é uma energia também. A água é uma energia. É assim, vamos colocar assim, o fogo é a energia masculina, é Uhum. fecunda. Uhum. A água é a energia feminina, ela procria. Se não houver água, onde não tem água, não tem vida. Então, a água, os rios, a verdadeira água, os rios verdadeiros, eles estão correndo pelo universo. É um fluxo de energia que alimenta a vida em todo o universo. Então, a água não está aqui. O que nós temos aqui Uma é materialização uma materialização dessa energia. dessa energia. Ou seja, por que eles falam assim, para beber água pura, o mais pura possível? Porque quanto mais pura é a água que você bebe, mais próximo você está de estar ingerindo energia pura do universo. Assim como comer alimentos vivos, que eles falam, né? Brotinhos. É planta, né? Que o Uhum. alimento está vivo. Aí uma vez me falaram assim, pô, mas você arranca o tomate e o alface e você mata o alface. As folhas murcham na hora, ficam pretas na hora? Não. Então ele ainda está vivo. Ele continua vivo enquanto a folha estiver viçosa, bonita, ele está vivo. Então você se alimenta de vida. Ah, e a fruta? A fruta, o próprio nome já fala, é o fruto da planta, ou seja, é o último lugar onde ele coloca a energia de vida. Quando você arranca a fruta, você não está ferindo a árvore, você não está matando a árvore, você está tirando aquilo que ela gerou através da vida dela, que é que é a fruta, que é alguma coisa viva. Nem por isso tem que ser rude para tirar um fruto de uma árvore, né? Uma coisa, por exemplo, hoje que eu penso, essas grandes empresas que tem agora, tem uma máquina que vai ali, abraça o caule da árvore, fica, estrangula ela e fica. É. Tadinha dela, para cair tudo. E da laranja são 4 placas. O trator vem, aí tem um braço assim. Aí nesse braço tem 4 placas, que é um tipo vazado, né? Uhum. Aí ele abraça assim a copa da árvore e aquelas placas. Meu Deus. Eles estão ferindo a planta. É, ó. Tá? Então, E com isso eu acho que o fruto não é 100% não. Energeticamente. quando É a mesma aí, coisa que se eu pegar você assim, ó, na sua cabeça, com força, e tec, você vai sair zonzo. sim. A fruta ali deve sair com uma energia meia. Eu não acredito que ela saia. Da mesmo que nem eu pego meu pezinho, a manga ali no pé e como ali na hora. Nossa, tem uma diferença gigantesca. Basta. Bom, você tem, você tem como é que fala? Amora? Você tem uma demonstração do que é você jogar uma energia ruim em cima de uma planta. Ela morre. Sem querer, Não, querendo, né? não, ali ela não está morrida ainda. Mas eu já contei aqui o caso de uma samambaia que eu tinha em casa. Uma samambaia com quase 4 metros. Tá? A samambaia ficava na parte superior da casa, que é um sobrado. E aquela samambaia descia, aqueles 4 metros, chegava no chão assim e abria. As folhas da samambaia é isso aqui, ó.
cada folhinha. cada folhinha, a parte Uhum. maior. Desse tamanho. Gente, toda vez que eu falo, eu vejo aquela samambaia. Aí chegou uma pessoa lá, nossa, que samambaia linda, meu Deus, Queria que uma dessa para coisa, mim. queria uma dessa pra mim. É o mesmo de sempre, né? Conversa sempre a mesma, né? Queria uma dessa e tal. Eu tô feliz, né? Minha samambaia, sou eu que cuido, converso com ela todo dia, jogo aguinha, tal, coloquei ela num lugar onde ela recebe um pouquinho de sol direto, porque gosta, né? Mas não pode ser muito, aquela coisa, todo aquele cuidado, né? Beleza. Isso foi de manhã, quando foi de noite, fui dormir no dia seguinte que eu acordei para ir conversar com a planta, ela estava seca, da raiz à ponta. As folhas estavam tão secas que Olha o que aconteceu com essa minha aqui. eu fui Foi mais ou pegar, ela menos isso. esfarelou. Hã? Foi mais ou menos isso. Era a mais bonita que eu tinha. Hum, alguém veio elogiar. Uhum. Terrível. Ai, gente. Olha, uma coisa que não só eu, Mais uma mas vez, eu acho que eu entro na frente. A hora que eu for falar, eu tchum, não, tem que aprender a bloquear a energia. eu seu bloqueio. Não, você vai colocar o bloqueio. Aliás, é um workshop que eu estou começando a escrever. Se bloquear. Como bloquear energias negativas, tá? É que tem que entender um pouco você tem que entender um pouco de física quântica, você tem que entender um pouco da questão energética, energia, você tem que entender um pouco da questão espiritual. Aí você junta tudo isso e aí você consegue fazer. Que é a experiência que eu tenho de mais de 30 anos, né, trabalhando. Então, hoje eu consigo estruturar isso para começar a ensinar as pessoas. Tá, voltando no domo lá, que a gente Ah, já desviou. hum. Tá, essa água que volta ali seria o que então? Eles acertaram dessas veias de energia de água? O que que é? Olha, eu vi esses dias essa imagem, eu não sei, eu achei estranho, porque Porque não, esse o negócio do. foguete não vai a árvore, sabe o que que é aquilo que eles jogaram. Ele não atravessa, ele volta. Olha, esse negócio do domo, sinceramente, eu não consegui entender essa teoria ainda, tá? Hum, Até onde vai o meu conhecimento é assim, nós temos essas esferas, né, à nossa volta, ionosfera, estratosfera, atmosfera, né? Cada uma delas tem um nome por estar em uma altitude diferente e ter a ciência já consegue, eu odeio falar da ciência, mas já consegue, já deu esses nomes porque já sabe que são frequências diferentes cada camada dessa, tá? uhum. Existe uma camada de radiação, que eu não sei, está 5, 10 mil quilômetros de altitude, eu não sei exatamente, mas é bem alto, que é o chamado cinturão lá, não sei das quantas, que a gente não consegue ultrapassar. Essa, 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 esse cinturão ele foi criado para que os seres que estavam aqui há bilhões de anos aprisionados não conseguissem sair, porque inclusive, eles ajudaram a desenvolver foguetes, essas coisas. É uma malha energética, na É uma verdade. malha energética, mas essa malha energética foi criada pela luz. Uhum. Não pela escuridão. Foi criado pela luz para que os prisioneiros daqui não fugissem. E, inclusive, eles ajudaram a desenvolver foguete, essas coisas, porque eles queriam e tentaram muitas vezes, desde a primeira vez, desde o Yuri Gagarin, eles se acoplavam psiquicamente nos astronautas, Uhum. cosmonautas, no caso do Luz, para eles tentarem ultrapassar aquela linha para fazer comunicação, Ah, entendi. entendeu? Então, por isso, nós não conseguimos ultrapassar. Mas, Agora que eles não estão mais aí. mas diz que a história de que ninguém saiu daqui ainda, na verdade, Então, até onde eu sei, ninguém saiu daqui. Assim, o pessoal fala que tem colônia em Marte. Não sei. na Lua. Falam que tem colônia na Lua. A- Em acordo com esses conhecimentos que eu estou falando aqui, nós não conseguimos sair. Apesar de que agora esses caras não estão mais aqui, né? Que eram chamados os dragões. Não são draconianos.
Eles se intitulavam dragões, que eram 660, se eu não me engano. Ou 600. 666? Não, 600, não, ou eram 600. Acho que eram 600, 606, alguma coisa assim. Era, em torno de 600. E nos últimos, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, só tinha 5 deles que estavam conscientes. Todos os outros já eram ovoides. Todos os outros. Só que esses todos que estavam, vamos colocar aí, 595 ovoides, estavam com eles, e eles tinham um local onde eles guardavam esses ovoides, porque apesar de estarem ovoides, eles tinham consciência. Então eles continuavam ajudando, influenciando e ajudando, potencializar tudo que os 5 que estavam conscientes, fazer. Teve eu acho que foi aquele terremoto de Fukushima, se eu não me engano, foram eles que causaram psiquicamente. Eles causaram um tremor no fundo do mar para gerar aquele tsunami. Foram eles que causaram. Esses aí seriam equivalentes aos magos negros, então. Não, eles estão muito acima. Não, mas sim, muito acima em termos de poder. Mas seria mais ou menos no nosso patamar aqui, seriam os magos negros. Eles, na verdade, eles vieram de outro universo. Os caras, há bilhões de anos atrás, já tinham a tecnologia que eles constam, porque assim, os universos são interligados pelos buracos negros. O buraco negro que a gente vê aqui, no outro universo, eles veem um buraco branco. Isso é uma leitura que eu fiz lá nos anos 80, e os cientistas agora, 10 anos atrás ou menos, que descobriram o buraco branco. Falei, nossa, como diria o Costinha, nossa, descobriram a América. Então é uma coisa assim. Por que que tem esses buracos? Porque além de ser a conexão, né, se você olhar para ele parece um rebite, né? Cabeça de um rebite. Parece agora o centro do nosso olho. Parece sendo do nosso olho. Então, além dele manter os universos conectados, o buraco negro tira energia daqui e manda para lá. E o de lá, quando você vê um buraco branco aqui, ele está interligado em um universo, que ele tira a energia daquele universo e traz para cá. Então, os universos interligados se retroalimentam. O buraco, eu até assisti esses dias, fizeram uma comparação, achei bem interessante. O buraco negro ele suga energia, luz. Até luz. A suga, né? Uhum. Puxa, um aspirador. Sim, ele é um aspirador. E os nossos olhos, a mesma coisa. Sim, puxa a luz. Ele puxa a luz para poder das imagens. Eu achei bem interessante. Nós somos nós somos um mini universo. Sim, nós somos uma miniatura do universo. Já falaram, se você descobrir a realidade de uma única célula, você descobriu a realidade de todo o universo. Dura chegar nessa única célula. Pois é, o negócio é você pegar uma única célula e olhar ela como deve, né? É que nem aquela filmagem, né, que você começa num grãozinho de areia e vai vai subindo, abrindo, planeta, galáxia, Pois é. Mais ou menos muito mais. Só que a gente tem que fazer o contrário. Só que nós não temos tecnologia. Aliás, não é que a gente não tem tecnologia, a gente não tem frequência para ter isso. Assim, não tem a frequência. Ou seja, os caras que trabalham com a ciência, eles não concebem o conceito que nós falamos aqui em todas as lives, para eles não entra na cabeça deles. O que entra na cabeça deles é pegar isso aqui e verificar, colocar o microscópio, ver os átomos e tal. Aí chega lá no quark, ele abre o quark, ele encontra a corda, ele abre a corda e não tem nada. Então acabou, não é isso? Acabou, não tem nada, não existe nada. Gente, tudo é energia. Mas e aí? Eles aceitarem, não é nem entender, aceitar que é isso. Eles não aceitam. Apesar que eu acho que tem muito mais atrás disso, assim como na medicina, em tantas outras coisas, eu acho que tem por trás disso, não é que eles não querem aceitar ou não sabem, é que por trás dele tem outros falando que não é. Para falar. Para falar e nem fazer mais nada. Bom, você só pode vir até aqui. Se você recebe, ganha para isso, então. E se fica quieto, ainda ganha o triplo. Se você falar o que eu quero que você fale, você ganha 3 vezes mais. E aí os caras ficam com medo. Os caras ficam com medo. A gente tem vários exemplos aí, ó.
que aconteceu isso, e ele fala ainda, aquele que é, nem sei quantos títulos ele tem, que é o Greg Braden, Ah, ele foi um que trabalhou para a NASA, então ele tem todos os conhecimentos, só chegou a um ponto que falaram para ele, ó, se quiser continuar aqui, be great, né? E aí ele falou, não, o que eu quero é muito mais que isso. E aí largou tudo, começou a carreira dele de falar o que ele estudou, o que ele entende, o que vai muito, muito mais além do que eles queriam que. fosse falado, É, né? É, não pode divulgar. Mas agora tudo isso vai cair por terra, porque, ó, junho, julho e agosto, o mundo vai tremer com os eventos que vão e ocorrer. setembro, acho que dia 26 de setembro, vão começar os contatos, mas não Hum. geral. Vai começar os contatos, tipo, os que estão mais abertos, né? Tipo, você, eu talvez, assim, de se apresentar fisicamente. Olha, vou, Bater vou, palma lá na sua casa hã? e bater palma lá na sua casa, você Ué, atende. em, em, E em, aí, fe- Almir, Astor Sharon, em, feve- em, quero uma reunião contigo. em fevereiro, praticamente foi isso que aconteceu, né? Ah, na sua casa. É, na minha casa. Os Só não caras foi na porta, mas só foi não foi na porta. um pouquinho pra cima. Os cara estavam a 30 metros da minha porta. Acima, abaixo do telhado, abaixo, assim, tem o cume do telhado, né? Uhum. Da casa da frente. Eles estavam abaixo do cume do telhado um pouco. Então eles estavam, o quê? Uns 5 metros de altura. Não, tem uma árvore dessa. Hã? Na altura de uma árvore dessa. Não, mais baixo. Hã? Mais baixo. Não. Uma árvore que precisa ter o quê? 5 metros no máximo. Não, coloca lá, sua porta tem 2,5 metros. Dobra ela, não dá a altura dessa árvore. Bom, mas enfim, É, tava bem baixinho. é Se baixo. não fosse minha irmã ter gritado, eles não tinham fugido. Mas estavam ali. Tá? Vou contar um caso que aconteceu recentemente, essa semana. Hoje é quarta, foi, foi de domingo para segunda. Não sei, acho que foi domingo para segunda. Mas foi no astral, não foi aqui, tá? Apesar Eu. que aqui tava cheio de gente ali, né? Hã? Tá. Tava cheio de gente ali domingo. Aqui? É, que a gente tá fazendo a live. Ah, sim, tava. Aliás, cheio, não, tava lotado. Aí eu deitei. Quando eu cheguei do lado de lá, me levaram num lugar assim de mata, né? Era uma mata, mas uma mata assim, bem fechada. Mas só que era mata de floresta, não era cerrado igual É aqui. Atlântica. Hã? Mata Atlântica. Mata Atlântica são árvores altas, É, coisa alta. era uma mata assim de árvore Nem é pra muito você não alta. enxergar outra pessoa. É muito altas assim. Nós estávamos em um grupo de pessoas reunidas e alguém estava falando alguma coisa, palestrando alguma coisa. Eu não lembro o que era. O local estava assim iluminado, mas não era noite, não era de dia. Mas o local estava bem iluminado. Só que geralmente a gente não vê lâmpada, essas coisas do lado de lá, né? Você não vê isso. Mas o local ali É onde que nem a nós. lua, noite de lua cheia, né? Isso. Estava iluminado, bem iluminado, muito bem iluminado. Aí tinha um senhor do meu lado. Eu olhei as pessoas, todo mundo sentado. Eu estava sentado e tinha lá um senhor falando, né? Senhor não, um cara jovem, assim, uns 30 e poucos anos, pelo menos na aparência, falando alguma coisa que eu não consigo lembrar. Não é para lembrar, senão eu lembrava, né? Aí, de repente, eu olhei para cima. Não só eu, várias pessoas, nós olhamos para cima. Vinha passando muito lentamente, assim, colado na copa das árvores, uma. Tava voando, né, também. Por isso que o avião passou. Ah, eu também estou voando. Era uma esfera com mais ou menos uns 10 metros de diâmetro, então ela não era pequenininha. Uns 10 metros de diâmetro, toda prateada. Mas ela passou por cima de nós, assim, muito lentamente. Mas muito lentamente mesmo, devagarzinho. E eu fiquei olhando, e o senhor do meu lado também. Nós ficamos olhando, viu? Amarelinho, né? Você quer canário? Acho que sim.
Passou bem devagarzinho, eu fiquei olhando. E esse senhor também ficou. Algumas pessoas ficaram olhando. E depois as pessoas voltaram a atenção para lá. Eu não consegui tirar a atenção daquela esfera. E o senhor do meu lado também não conseguiu tirar. E aí nós ficamos olhando. Ele foi bem devagarzinho. Aí eu olhei assim para a direita, onde a nave estava indo. Tinha uma espécie de um trilheirozinho. A nave ou a esfera? A esfera, né? Bom, era uma esfera. Tá. Aí nós saímos, eu levantei e ele levantou junto comigo. E nós saímos andando, olhando para a esfera. Hum. De repente a esfera parou, logo que a gente saiu assim do grupo, no máximo uns 10 metros, dava para ver o grupo todo ali e o caminho aqui. E a esfera acima da gente. E aí nós fomos caminhando assim devagarzinho, né, que ela estava na velocidade de uma pessoa andando, até menos. Aí nós fomos andando devagarzinho e olhando. Aí ela parou. Quando ela parou, nós paramos também. Hum. Nesse momento, na parte do meio para baixo, até quase da metade de baixo, assim, abriu aquele metal se transformou assim num vidro. E aí dava para ver as pessoas lá dentro, que eram pessoas igual a gente. E aí de lá saiu um facho de luz, bem assim, a 2 metros da nossa frente. E por esse facho de luz desceu uma moça. E ela parou na nossa frente. E aí o facho, o feixe de luz apagou e ela ficou na nossa frente. Ela era assim, uma pele branca, bem branca, não, Nórdico. olha, não chegava tanto, mas era quase. Era uma pele bem branca, cabelo, o cabelo assim, não era loiro, mas era assim meio dourado, curto, assim na altura do ombro, bem ondulado, não era cacheado, era na altura do ombro. Ela usava uma blusa simples e um short jeans no meio, assim, na altura do meio da coxa, um pouquinho para cima, um shortinho meio largo assim, e uma sandália, como se fosse uma sandália, não era couro, mas era uma sandalinha, a rasteirinha que vocês falam, né? Uhum. Uma sandalinha. Que eu olhei ela inteira assim, e o senhor também. Aí ela olhou para a gente e ficou sorrindo. Aí eu olhei para ela e falei, e fiz assim, botei a mão aqui, né? E falei assim, eu sou o Almir. E fiz assim para ela. Aí ela botou a mão no peito e falou assim, não, Almir. Aí eu pensei, aliás, Mi, até vou, Mi Tarzan, me Tarzan, Mi Jane. é, muito, ó, foi um negócio muito louco. E aí eu comecei, aí eu olhei para ela, aí eu pensei, falei, bom, sim, pensei comigo, você não é o Almir, eu sou o Almir. E ela repetiu, não Almir, ela falou. Eu falei, tá, eu já entendi, mas o Almir sou eu sou o Almir. E ela repetiu pela terceira vez, não Almir. Aí eu entendi, não vai falar seu nome. Fiquei quieto. Aí ela, assim, cumprimentou, né, assentiu assim pra gente, cumprimentou e saiu em direção ao grupo, Hum. né? Nós olhamos para cima, aquele visor se fechou, voltou a ser metal, mas a esfera não saiu do lugar, ficou lá. Aí nós voltamos para o grupo. E ela sentou assim pertinho da gente, ficou assistindo a palestra também. Eu falei, meu, muito legal, né? É interação. É uma interação. O que eu tenho achado interessante durante a noite é assim, e isso a gente já sabia que ia acontecer, né? Eu estou achando bastante, Sonhos lúcidos, né? os sonhos estão ficando cada vez mais lúcidos e assim, até a minha respiração eu consigo ouvir. Uhum. Tá respirando? Eu ouço o meu sangue correr nas veias quando eu tô bem quietinho. Assim, a respiração eu consigo ouvir e quando eu converso com as pessoas, eu já consigo, porque aqui, né, em vigília, como eu estou agora, eu consigo, se uma pessoa me ligar e não tiver nome, e a pessoa me falar um oi, eu já imediatamente eu identifico a pessoa pela voz. Eu tenho essa facilidade, sempre tive.
Mas do lado de lá isso não acontecia. Agora já acontece. Ou seja, quando alguém fala comigo uma vez, eu consigo ouvir a voz da pessoa lá, e quando eu vou uma segunda vez, eu ouço a voz da pessoa, eu já consigo, igual aqui, identificar quem é que falou comigo. Antes eu não conseguia isso, e agora eu consigo. Também isso foi falado, alardeado por muita gente. Os sonhos ficarão mais lúcidos. Cheiro, textura. Eu estou percebendo que Esses dias eu me vi no espelho. vocês o quê? Eu me vi no espelho. Como assim? Uai, eu estava do lado de lá, dentro de uma casa, que tinha uma reunião lá também, e eu passei na frente do espelho, olhei e me vi. Eu olhei assim e falei, é eu mesmo. Não entendi. Eu me vi num espelho. Num espelho. Você não tem Tá, espelho em casa? todo mundo se vê no espelho. Sim, mas do lado de lá eu nunca tinha me visto no espelho. Você viu uma cena Não, do outro lado. não. Eu estava indo num corredor para Na uma vida real. reunião. Não, do lado de Ah, em lá. sonho. É, eu não chamo mais de sonho. Isso não é sonho, isso é desdobramento. Sonho é quando você desdobra e não lembra. Quando você lembra, aí eu chamo de. É só para separar, né? Não, agora Quando, eu entendi. Eu achei que fosse você na sua casa, você passou em frente ao espelho. não, Tá, do lado de lá. agora eu entendi. Do lado de lá, em desdobramento, eu estava sendo encaminhado para uma sala muito grande, onde tinham pessoas reunidas. Provavelmente eu fui assistir alguma orientação, uma palestra, alguma coisa. E eu estava no corredor. Quando eu fiquei lúcido, eu estava no corredor, um lugar muito bonito, muito bem iluminado, muito bem ornamentado, ornado, né? E quando eu passei na frente do espelho, que eu olhei para a esquerda, eu vi que tinha um espelho. E quando eu estava passando na Mas frente do será que era um espelho, eu espelho? olhei, era um espelho. Era um espelho na parede, assim. Ele era tipo aquela TV de plasma que estava passando alguma. Não, não, era um espelho mesmo. Aí quando eu olhei no espelho, eu me vi. Eu olhei e falei, olha, sou eu mesmo. Não, não estava modificado, vamos Uhum. colocar assim, a fisionomia. E isso já vem sendo alardeado por muita gente, falando, olha, os sonhos vão ficar mais lúcidos, vocês vão ficar cada vez mais lembrando, vocês vão cada vez mais, quando estiverem do lado de lá, vocês vão ter mais percepção, cada vez mais Um véu mais percepção. fino, O né? véu o véu tá se afinando, né? E pelo que eu estou, ou não recebi nenhuma informação disso agora, mas que eu estou ouvindo algumas pessoas falarem, algumas pessoas que eu confio, junho, julho e agosto a coisa vai pegar geral e essa questão do véu vai também, Cair como, de vez. não sei se vai chegar a cair de vez, mas vai ficar ainda bem mais fino do que já está. Ah, mas tem muita gente que não está vendo nada, que não lembra de nada. Gente, quem não está vendo nada, quem não está sentindo, são as pessoas que decidiram Não vê. não ver, que não querem elevar a sua frequência, Não quer continuar aqui. não querem continuar aqui, consciente ou inconscientemente, não querem continuar aqui, tá? Não nessa realidade, né? Porque é aquilo que eu sempre falo. Não é uma. Aqui no planeta não existe apenas uma realidade. Então, N realidades. Eu acredito que até sempre assisti, foi até, salvo engano, foi uma canalização do Astro. Ele falando o seguinte, que vão continuar, essas pessoas continuam, mas em outra realidade. Não na que a gente escolher. Tipo, por exemplo, se nós escolhermos ir para a nova Terra, essas pessoas que escolheram não ir para essa nova realidade aí, o que vai acontecer? Essas pessoas que a gente conhece, elas simplesmente vão sumir das nossas vidas. Umas vão partir, óbvio, mas outras diz que assim, vai sumir, você não vai conseguir ter mais contato com essas pessoas. Então, essa é a história do arrebatamento com a qual eu não concordo. Como assim, das pessoas sumirem? É, Não, eu só acho que ela ficou na realidade dela, que ela escolheu. então, é isso aí que Por
exemplo, se eu resolver mudar de Campo Grande e ir para outro canto e não tiver mais contato com você, Hum, como se você tivesse morrido. hum, Mas você não morreu. Você continua na sua vida, a vida que você escolheu fazer, na sua realidade. A Rose escolheu uma outra realidade e ela vai viver em outro lugar desconhecido e o Almir nem vai saber mais que a Rose existe, porque perdeu o contato. Eu vejo dessa forma. não, é que eu vejo de uma forma um pouquinho diferente. É que as pessoas, assim, vão ter que ir embora mesmo. Elas vão ter que ir embora. Não vão ter mais nenhum tipo de interação com a gente aqui. Porque essa teoria que você está falando, ela corrobora com a teoria do arrebatamento, entendeu? É bom, cada É, um com sua opinião. não, é claro, tem vários. Por exemplo, ah, mas isso é Porque não existe, impossível? sabe Não, por não é quê? impossível. Porque não existe, por exemplo, só duas vibrações, tipos de vibrações. Um Não, está vibrando em um, outro em dois, outro em três, outro em quatro, outro em cinco, outro em seis, outro em sete. Então, eu acredito que continua, por exemplo, quem vai para a quinta vai viver na realidade da quinta. Agora, quem ficou na quarta vai viver na realidade da quarta. E não vai ter contato com o outro, por quê? Porque o outro está em na quinta. Mas vai continuar no planeta Terra, mas em frequências diferentes. Você mesmo falou que tem tem quatro, tem, quatro tem terras quatro aí? terras aqui. Ó, É isso que eu isso, acredito. isso que você está falando é uma coisa que acontece na realidade e já existem relatos de mais de uma pessoa com relação a isso aí. Assim, eu até comentei com vocês, um dos relatos que eu mais me lembro é daquela moça que lá nos Estados Unidos, que ela saiu de uma cidade pequena, foi para a cidade grande, aí trabalhar numa empresa, aí a empresa foi abrir uma filial na cidadezinha dela, e como ela era de lá, os caras falaram, não, então você já conhece lá e tal, vai ser melhor, você vai facilitar pra gente lá, a empresa lá, e ela foi, né, foi transferida para a cidadezinha dela de volta lá. E aí, chegando lá, primeiro, segundo dia, não sei que ela chegou lá, ela decidiu pegar o carro e foi e ver a casa dos avós onde ela foi criada, no bairro. Quando ela entrou no bairro, ela sentiu algo diferente. E ela foi andando com o carro, as casas eram as mesmas e tal, mas as pessoas olhavam para ela de uma forma diferente. E tinha uns carros também que ela não conhecia, que ela nunca tinha visto. E ela percebeu que tinha alguma coisa diferente, que estava tudo diferente. Ela não se sentiu à vontade ali. Depois de ter andado um pouco, ela decidiu voltar pela mesma rua que ela entrou. Uhum. E ela percebeu que a partir de um ponto X, ela voltou a não se sentir daquele jeito estranho. Ó, É, normal, né? normal. Aí ela passou uns dias, ela falou, vou lá de novo. E ela entrou por uma outra rua no mesmo bairro. E aí ela viu tudo igual, as pessoas não Então, olhavam são para ela. realidades Então paralelas, né? ela passou, ela por acaso ela entrou por um portal sem querer, devia estar aberto para alguém que se movimenta, né, entre esses dois mundos. E ela deve ter pego esse portal aberto por acaso, e aí ela entrou, esperaram ela sair, devem ter fechado o portal depois. Tem um relato em São Paulo, que aconteceu em São Paulo, de um cara que entrou num ônibus, em horário de pico, o ônibus estava quase vazio, ele achou maravilhoso ter entrado naquele ônibus, naquele horário, com quase ninguém dentro do ônibus. Uhum. E todo mundo olhando feio pro cara. Esquisito, mas não, mas ele conta que ele se sentiu muito mal porque as pessoas estavam olhando feio para ele. Sabe? As Tipo, pessoas, o que você está o que fazendo você está aqui? fazendo aqui? Aí o ônibus entrou num beco sem saída e foi parar num outro lugar. Era o 7, como é que é? 7 não sei o que lá que o pessoal fala. Que é um lugar de baixíssima frequência. Por isso que as pessoas. E aí, o, acho que foi o motorista que parou lá, o pessoal desceu, falaram para ele ficar. Aí o cara voltou e falou: ó, nunca mais entra nesse ônibus, senão você não volta para cá. Se isso acontecer outra vez. Quando você vê esse ônibus, você nem olha para ele. E aí o cara depois fez o relato. E aí apareceram relatos de outras pessoas que passaram Sim. pela mesma experiência.
E tem o mais novo relato que eu vi, que tem um que foi na Espanha, que era uma câmera de segurança de dentro de um prédio, uma câmera estática, né? Uhum. E aí passa um negócio assim muito rápido, correndo, né? Aí eles foram pegar a filmagem, foram colocar quadro a quadro, era um dinossauro carnívoro bípede passando ali. E o último relato que eu vi foi três meninos no Reino Unido, né, não sei onde lá, em qual dos países lá, que eles foram na beira do córrego lá, perto da cidadezinha onde eles moram, lá, o vilarejo, e aí um deles foi filmar dois que estavam sentados numa árvore caída assim, e aí passou um negócio, alguma coisa passou muito rápido atrás deles, os dois estavam sentados. E os três assustaram. Pô, o que que é isso? Que é isso? Que é isso? O cara aí e tal, não sei o quê. Aí tá. Aí ele continuou filmando assim, aquele negócio passou de volta. Também levaram para não sei quem, a pessoa conseguiu pegar aquilo, colocar quadro a quadro. Era um dinossauro bípede carnívoro também que passou atrás deles. Ou seja, nós temos essas outras três dimensões além da nossa aqui, Cruzando uma com a outra. cruzando uma com a outra quando necessário, né? Quer dizer, o véu está caindo, a gente está Sim. conseguindo, né? Mas assim, isso é uma realidade, tá? Isso eu acredito, está provado. Aliás, eu também, há mais de 40 anos atrás, eu já tinha lido sobre isso, Tem vários como que é. relatos, vários relatos aí, principalmente nas redes sociais, de pessoas que, por exemplo, tem uma moça que foi para a universidade, normal, todos os dias, normal, fazia o que eu tinha que fazer e ia para a universidade. Aí pegou e foi, chegou assim na frente, chegou na universidade, tudo parado, né? Tipo, nem um carro, nem um aluno, nem nada. Já começou a achar estranho aquilo. E num dia normal da semana. Por conta do horário, devia estar. É. E aí tá, ela foi, saiu do carro, entrou a porta estava aberta da universidade, mas não tinha nem os guardinhas, não estavam lá dentro. Andou tudo deserto, sem nada. Ela filmou, inclusive, tudo deserto, e voltou para casa. É. Então, Então, nós temos essas interações aqui, essas existem. Agora, isso é uma realidade. Beleza, ponto final. Agora vamos voltar no começo da conversa desse assunto. Eu não acredito uhum, que o que está acontecendo aqui na nossa realidade, no nosso, desses quatro planetas, né? Vamos dizer que nós somos o número um. No nosso planeta número um, isso não deverá acontecer. Pode ser que aconteça. Eu estou dando a minha opinião pessoal. uhum. Que eu não acredito que isso vai acontecer. Porque senão eles não vêm, o astral não viria falando há sei lá quantos anos, que existem quatro planetas prontos para o pessoal degradado ir habitar lá, nesses quatro planetas. Cada um está num nível frequencial diferente, né? Tem um que está no Egito Antigo, tem um que está na época dos dinossauros, então cada um está num nível, todos de terceira dimensão, mas cada um numa faixa de frequência da terceira, né? Um pouquinho diferente da outra. Eu acredito que o pessoal que vai sair daqui, que vai ser degradado, eles serão degradados para esses planetas. Porém, o corpo físico não pode ser levado. Esse corpo físico. Ah, mas em hipótese alguma? Tem hipótese. Tem pessoas que estão recebendo, inclusive, Toda regra tem sua exceção. sim, tem pessoas que estão recebendo, como é que fala? Uma oportunidade de ir para um planeta com a mesma roupagem aqui física nossa, tá? Para se dar uma chance lá de parar de fazer bobagem, ainda nesta consciência. Tem gente que está fazendo isso, mas a grande maioria, na minha opinião, vai desencarnar, vai deixar esse corpo aqui, até porque esse corpo aqui é parte daqui, né? Tem minerais, tem metais, tem tudo como tem aqui na Terra, e vai em perispírito, né, astralmente, ser levado para outros planetas, como eu já
vi acontecer. Eu já acompanhei um deslocamento desse. Um deslocamento desse eu acompanhei. E, e é assim, gente, são anos-luz de distância. A viagem é assim, ó, estamos saindo, chegamos, podemos descer. Caramba, como assim? É assim, ó, nós vamos sair agora, chegamos, vamos dar uma olhada. Só que eu não pude descer, eu só vi a coisa o pessoal desembarcando pelo visor, como se fosse uma janela. Aí eu vi o pessoal sendo desembarcado, tá? Vamos, o nome que a gente conhece, né? Num espaço-porto. A partir daquele espaço-porto, eles seriam triados para ir para colônias que já foram criadas lá, para depois eles fazerem o planejamento de encarnação lá, né? Porque lá não é reencarnar ainda, né? É encarnar, porque é a primeira vez. E aí terminou aquilo ali, o visor fechou, falou, agora vamos voltar. Pronto, chegamos. E aí eu desci e tal e vim para cá. É, são experiências assim muito muito legais, muito interessantes, são muito rápidas e é por isso que assim eu não acredito nessa teoria, né? Pode ser que ela aconteça? Pode. Nada é impossível. Viu? Aliás, o único impossível que existe é o próprio impossível. Eu sempre falo disso. Porque tudo é possível. Não existe o impossível. Simplesmente não existe. Né? Assim, eu pessoalmente não acredito que isso deva acontecer, pelo menos não em larga escala, como o pessoal está esperando, que seria assim dois terços no mínimo, minimamente 2/3 da humanidade, hoje de manhã desapareceu. Seria isso que o pessoal que é o arrebatamento que o pessoal fala, né? Aí isso Eu não é, acho que vai desaparecer, simplesmente vai viver na frequência dele. então, como você falou, por exemplo, se nós tivéssemos, vamos supor que eu e você, Mas não vai sumir, mas aí é que tá, você tá entendendo do jeito que você quer entender. hum, O que eu falei não é que essa pessoa que está aqui, de repente, ela vai evaporar que nem purpurina. Não. Foi o exemplo que eu dei para você. Eu decido viver uma outra vida, tá? E eu sumo, entre aspas, da sua vida. Eu não tenho mais contato com você. Não sei se o Almir morreu, se o Almir está vivo, em que dimensão o Almir está, e nem o Almir tem conhecimento do que aconteceu com a Rose. Só que a Rose continua vivendo aqui, mas em um outro lugar, em uma outra frequência, seja mais alta, seja mais baixa. É isso que eu estou falando. Entendeu ou não? entendi, mas aí como é que fica o exílio? Ele Mas, deixa de mas isso não vai existir. acontecer com 100% das pessoas. Assim como tem, vamos colocar lá que, sei lá quantos milhões vai para Kiron, outros quantos milhões vão para. Eu não sei o nome. São três planetas, são quatro planetas. Quirón é um. Que suga lá, como tem? Chupão? Né? Ah, o Nibiru? Nibiru, aí, Nibiru é um deles. aí outro vai não sei para lá, outro lá, e tem esses que vão continuar vivendo aqui no planeta Terra, nessas quatro esferas, vamos dizer assim, nessas Sim. quatro Eu dimensões. acredito que vai ter degredo nos quatro planetas, né? Não é só aqui no nosso, não. Eu Não, acredito que aqui vai ter sim, degredo dos desses quatro. quatro, da Terra um, Terra 2, Terra 3, Terra 4 e mais esses outros, que eu acho que é muito mais do que quatro. Pela quantidade Até de onde eu gente, sei, quatro. eu acho que não vai ser só, não vai ter só quatro tipos Quatro de planetas? frequências, vamos dizer assim. Pode ter mais. Eu sei quatro. Pode ter umas 20, não sei. É que nem aquele do vídeo que eu te mandei, daquele cara lá que teve 500 oportunidades e cada vez que ele vinha, ele era pior do que a É, última. Então, para ele só sobrou aquilo, né? para eles, né? E muita gente vai para Sim, lá, hein? Olha, inclusive, eu diria que perto de 1 bilhão vai para eu lá. tô vendo a novidade que tem um corvo, Hum, um corvo aí da Alfa, que vai partir esse ano. é. Não, é mais de um. Mais um. Parece que são três. Eita, Pedro. Ele vai ser o primeiro e depois vão mais Depois dois. vamos ver. É, pelo menos. E vai ser meio que nesse agora, junho, julho e agosto é quando as coisas vão, que o pessoal fala erradamente assim, é o olho do furacão são esses 3 meses. É porque era para ele ser, era para ele
teve a oportunidade, né? Teve o poder que teve a oportunidade para fazer coisas Correto. muito boas, Muito boa. né? E escolheu não fazer. Aí vem por causa do poder, né? Blá, 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 Vaidade, blá, blá, arrogância, orgulho, blá, blá, blá. E aí, então agora, assim, ó, acabou teu tempo, né, Corinthians? Tem uma historinha, é ilustrativo, né? Mas ela é verdadeira, ela é real. Eu tenho alguns livros de contos espirituais, né? Lá, psicografado e tal. E aí ele conta, essa historinha é bem curtinha, mas é bem interessante. Que o cara foi chamado para reencarnar, e aí falaram para ele assim, ó, você vai reencarnar em tal lugar como uma pessoa, assim, um mendigo. Você vai viver como um mendigo, tá? Você vai ser um morador de rua e tal. Aí o cara falou, não, rapaz, não, pô, me manda para lá como rei. Aí a pessoa que estava conversando com ele, explicando, né? Falou assim, olha, fulano, você foi rei lá no mesmo país 6 vezes. Só piorou a situação. 6 vezes seguida. Você foi a primeira vez, fez tudo errado. Aí pediu uma chance. Foi a segunda vez, fez tudo errado. Pediu uma chance. Foi pela terceira, fez tudo errado. Aí outra chance, quarta, fez tudo errado. Outra chance, quinta, fez tudo errado. Outra chance, sexta, fez tudo errado. Agora você vai é, vivenciar tudo aquilo que você impôs ao povo como rei. Interessante. E aí ele, não tem jeito não, não. Dessa vez não tem jeito não. Dessa vez você vai como um morador de rua, porque você precisa sentir na pele tudo que você impôs ao povo do teu país, como rei. Você podia, como rei, ter feito maravilhas, não faltou oportunidade. E o que você fez com as oportunidades? Jogou todas fora e deixou o povo à míngua. Então agora você vai ficar à míngua na posição em que você colocou o povo. Agora vamos falar um pouquinho aqui do nosso Brasil. O que nós temos que entender é que tudo que a gente está vivenciando aí nada mais é do que reflexo do que nós somos dentro, né? Então, Sim. o que nós queremos para o nosso país? Nós queremos mais prosperidade, queremos governantes mais íntegros, mais honestos. Como que você está sendo? Você está agindo com integridade? Você está agindo com Você honestidade? fura fila no banco de caixa. Tem gente que Você acha fura fila no supermercado. tem gente que acha que é um santo, só porque vai na missa todos os domingos, vamos dizer assim, né? Mas ele nem quando ele entra na igreja ele é santo, porque algum pensamentozinho que não é de santidade ele tem. Só que daí, Vou contar um negócio. vem a seguinte situação. A gente tem que começar a fazer essa autoanálise. Como que eu estou agindo no meu dia a dia? Isso a gente, desde o começo a gente está falando aqui pro pessoal. Só que ninguém faz. Ninguém, já é exagero, pode ser que tenha um que faça. Né? Que faça Agora tem bastante gente fazendo. Vamos olhar essas pessoas. que faça essa autoanálise. Porque às vezes a pessoa acha assim, mas não vai fazer diferença. Só eu vou mudar? Não é. Lembra que a gente sempre está falando sobre a vibração, sobre a frequência? Uma decisãozinha que você toma hoje de mudar, uma atitude que você toma para a mudança, reflete em tudo. Reflete tudo. Sabe o que é tudo? Desde a formiguinha até os corvos vão mudar em relação a isso. Então, aí vamos colocar aqui quantos por cento seria da nossa população? Porque nós temos, o Brasil tem uma grande missão, né, que é em termos de evangelho, a parte da espiritualidade, a parte de alimentação do mundo, tudo. Ensinar o mundo a ser pacífico, a viver em harmonia. E nós estamos na situação que nós estamos, por quê? Porque nós somos o que estão aqueles representantes todos lá.
Eles são o reflexo do nosso povo. Ontem eu até mandei um vídeo para o Almir, fizeram uma cidade, fizeram não sei quantos quilômetros lá de bolo para o Dia das Mães. Ah, A hora que abriram o gente tal do do céu. portão lá, aí você pega e fala assim, Senhor amado, Maria, Jesus, José, como é que é? Jesus, Maria e Jesus, José. Maria e José, né? Assim, se o povo está agindo dessa forma, pior que porco, Nossa, pior que aquilo foi porco. horrível. Que cena horrível. Vocês acham que os governantes daqui vão ser como? Se o governante é o seu reflexo, é da forma que você age. E não é em relação como você age na visão de todo mundo, não. É quem é você longe de todo mundo. Quando você está sozinho, como que você age? Não é aquela pessoa assim que perante a sociedade é o exemplo, é isso, sei o que lá, mas tá lá assistindo seu filme pornô. E isso quer dizer o quê? Segundo chakra desequilibrado. Você acha que o simples fato de você. Ah, mas não tem nada a ver, uma necessidade do humano, do homem, da mulher, sei lá de quem. Só que isso é energia, gente. Então, enquanto você está lá assistindo esse filminho básico, tem os outros seres que estão se alimentando dessa energia. Tem ou não tem? Opa! A mesma coisa os filmes de terror. Vocês acham que não tem? Então ali, ó. Que nem um aspirador. É igual aquela cena do filme lá que a gente falou outro dia, do Ghost lá, daqueles sujeitos do trem. Enquanto estava alguém fumando, ele Ficava ali do lado, sugando. sugando o cheirinho de cigarro, coisa e tal. É mais ou menos lá, que são tal dos vampiros que o espiritismo fala, né? É. São os vampiros energéticos. É isso aí. Então, quem é você fora da realidade exterior ali? Quem você é quando você está longe desses olhos, quando você está sozinho? É aquele que engana, que passa para trás, como o Almir falou, que fura fila, que encontra um colega ali na fila, vai, chega de quietinho, começa a conversar e pega, passa a tua conta de luz para o cara pagar, para você não ter que enfrentar fila. Como disse Jesus, jogue a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. Uma vez eu assisti um filme, não lembro que filme que era, mas essa cena ficou na minha cabeça. O Morgan Freeman fazia Deus nessa. Acho que eu assisti. Não é não é aquele que. E ele também é Deus? É, que ele é Deus o tempo inteiro lá. Ele aparece como Deus numa única cena. Em algumas cenas, mas muito pequenininhas, assim, sabe? Que ele aparecia para um cara e para dar orientação, né? E aí o cara vai numa conveniência comprar alguma coisa, não lembro o que ele foi comprar, e ele vai para a fila, na fila, na verdade, estava ele e uma menina na frente dele, uma menina de uns 15, 16 anos, mais ou menos, na frente dele. Era só isso. Quando ele chega no caixa, assim, ele olha e vê que era o Morgan Freeman, ou seja, ele vê que era Deus que estava ali, né? Aí aí o Morgan Freeman, a menina dá um dinheiro para ele como caixa, né? Aí ele dá de troco, ele tinha que dar $10 de troco. Aí ele pega e dá uma nota de $100 para ver a reação da menina. Aí a menina pega o dinheiro assim, olha para ele, ah, tá certo, faz assim, sabe, um jeitinho assim, sai. Aí o cara chega no caixa, aí Deus fala para ele, é por isso que a humanidade não vai. Aí vai explicando para ele, né, por que a humanidade não vai para frente. A desonestidade, a menina com 15 anos já é desonesta assim, imagina quando crescer. Quer dizer, e as pessoas acham que isso é uma coisa simples, é uma coisa boba, né? E não é, gente. Você furar a fila do banco, você está mostrando ali que você é desonesto. Você furou a fila do banco, do caixa ali no supermercado. E eu já tive brigas homéricas no mercado por conta disso. Já tive brigas feias. Inclusive, uma vez teve um cara, um carrinho
abarrotado de compra numa fila para 15 ou 20 volumes. E eu falei para ele, falei, cara, você não vai passar. E o cara era todo fortão, grandão. Eu vou passar. Não, você não vai passar. Você não vai passar. Eu vou contar. A hora que chegar a 20 unidades, você vai parar e você vai voltar para o final da fila, se quiser passar o resto. O cara começou a discutir comigo. E como ele era grande, ele se empombou para o meu lado. Gente, eu achei muito legal o que aconteceu. Todos os homens da fila que eu estava, e era uma fila meia longa, todos os homens da fila que eu estava, e alguns das outras filas, vieram se aproximando e falando para ele, não, você não vai passar, não, você não. Ninguém gritou, ninguém se alterou, mas foi fechando, sabe? Assim, umas 20 pessoas, uns 20 homens vieram assim, sabe? Para me apoiar. Aí o cara, isso aqui e saiu bravo, foi embora. Ah, Mas é que nem essa história agora vamos para a nossa realidade atual. É a mesma coisa essas mulheradas aí querendo pegar fila preferencial com a tal da boneca Born lá. ah, Ah, falei, não, fala não, sério. isso já é uma coisa que eu falo. Eu já contei aqui que um dia eu cheguei lá no Ah, mercado, fui entrar, como eu ia pegar duas coisinhas pequenas, eu não peguei carrinho nem nada e entrei pela saída, né? uhum. E eu entrei ali, aí eu procurei uma fila que tivesse mais aberta assim um pouquinho, e eu passei. Quando eu passei, eu tinha visto de longe um carrinho de bebê. Aí quando eu cheguei perto, eu olhei de longe, eu achei estranho aquele bebê. Quando eu cheguei perto, Não se mexe. era uma boneca, era um boneco. Eu falei, mas gente, como assim a pessoa traz uma boneca num carrinho de bebê na fila? E era tira preferencial. Eu falei, mas, Sim, eu vi uma mulher brigando com a outra, que estava querendo passar, né, na fila do preferencial também, com essa boneca aí. Aí a uma que estava na frente dela falou que nem você fez. Eu falei, não, você não vai passar, daí não é de verdade. É, tu respeita o meu filho. Eu falei, respeita o quê? Vai procurar o CAPS. ué, teve uma cidade aí, acho que em Santa Catarina, se eu não me lembro, que o prefeito Se teve que decretar lá seria internado quem fosse. que o SUS lá, ou sei lá, o negócio Inclusive lá, os médicos que os, atendessem iam ser tudo internado que ia no ser tudo CAPS. inter. Se aparecesse lá com criança reborn para ser atendido fazer exame médico, não sei o que a pessoa ia ser internada. É, E o médico também, e se tal, atendesse. se atendesse. Não, mas é isso mesmo, tem que combater a loucura de forma Educado, mas tem. educada, mas tem que combater. E olha, Meu bebê reborn, pelo menos, lá. isso que está acontecendo, gente, não é assim loucura, é o desequilíbrio das pessoas que está aflorando. Tudo em nós, tudo que nós realmente somos, Meu avô está ia aflorando. falar assim, é falta do que fazer. Ou falta de laço, como diriam É, os mais falta, antigos, isso é falta de laço. isso aqui não tem o que fazer, vai lavar roupa. A muda de roupa põe na beira do rio para É, lavar, nesse frio. nesse frio. Ai, Deus. E isso que está acontecendo, se fala assim, esse povo é louco. Eu não diria que é louco, é desequilibrado. Mas por que que isso está acontecendo de forma assim? Então, gente, não é uma ou outra, não. Você sai, vai no supermercado, você vai ver duas, três pessoas lá, quatro, então, qualquer horário que você for. Eu acho que tinha que fazer assim, vamos fundar uma cidade. Uma A cidade de cidade. Reborn, É, uma cidade, aquilo que quer, vocês vão viver entre vocês lá. É a mesma coisa do pessoal que se acha animalzinho, ah, né? Então, aquilo também, meu Deus do céu. eu assisti um que o pai pegou, o pai pegou, chegou a menina lá porque ela era gatinha agora, ela era gatinha. Aí o pai olhou para a mãe, assim, né? Olhou para a filha de novo, não falou nada, só saiu da mesa na hora do almoço. Saiu da mesa, foi na geladeira, pegou um potinho com fígado cru e pegou o potinho do gato da casa, colocou o fígado ali, pegou, abriu a porta, aí olhou para a filha e falou assim: olha, gatos nessa casa comem fígado cru e lá fora. Faz favor, né? É, aí
fotinho segurando, olhando pra filha, né? Ela falou assim, não sou mais gata. Mudou rapidinho de ideia. É só falta de atitude dos pais, só isso. É tão Pois é. simples de resolver. Olha, gente, tudo que nós assim, nos depararmos de realmente que nós achamos estranho para nós, né? Que nós achamos estranho as pessoas fazendo, fiquem tranquilos, porque são as pessoas colocando para fora aquilo que elas realmente são. Antes não conseguiam fazer. Por que que não conseguiam fazer? Porque não tinha uma frequência adequada para isso. Não, a energia não permitia isso. As pessoas se sentiam envergonhadas, sei lá, se escondiam. Agora não tem mais como se esconder. A frequência é sem máscara. Vão viver todo mundo agora sem máscara. Todas as pessoas. Se você, se você convive com pessoas há muito tempo e de repente essas pessoas começam a mudar de forma muito assim contundente, né, de forma muito grande, não é que elas estão mudando, é que elas estão colocando para fora aquilo que elas sempre foram, mas esconderam atrás de uma máscara. Todos nós, tá? 100% das pessoas do mundo estão assim. E é uma realidade necessária agora. Tirar as máscaras, porque essa é a chamada, dentre outras coisas que as pessoas estão fazendo, essa é a chamada separação do joio do trigo. Tá? As pessoas estão simplesmente mostrando quem elas realmente são. E todos os nossos sentimentos serão exacerbados. Aqueles que têm bons sentimentos, são boas pessoas, eles vão ficar melhores ainda. É bom aflorar, E né? vai aflorar mais ainda, de verdade, porque agora elas vão se sentir mais livres para poder externar. E as pessoas que são más, elas vão ficar muito piores também, É, muito a gente está mais vendo isso no más. nosso país, os poderes aí, os três poderes, né? Ah, isso você vê na rua o tempo todo. Aquilo ali é só como você falou agora há pouco, É um reflexo, né? é um reflexo nosso. É isso. Gente, vocês têm que pensar assim, ó, no que a Rose falou. O cara é candidato lá a qualquer coisa. Aí ele recebeu lá, sei lá, 35 mil votos. Tem 35 mil pessoas mandando energia para esse cara. Ele é o reflexo, minimamente, dessas 35 mil pessoas. A maneira dele agir lá, você pega essas 35 mil pessoas e vai fazer uma análise em cada uma, você vai ver que não, tudo bem, o cara que está lá representando essas pessoas é condizente com o que essas pessoas são. Aí eu já discordo um pouco de você, porque o que eu vejo? Eu acompanho um pouco a política aqui em Campo Grande, porque a minha irmã estava iniciada nisso. O que eu vi de um candidato que eu conheci? Às vezes, que é a tal da terceirização da responsabilidade, né? A pessoa nem sabe em quem votar, ninguém presta, não sei o que lá, não votar. Aí chega um amigo, né? Um amigo que fala assim, não, pô, vota nesse cara aí porque eu conheço ele, porque ele é gente boa, porque é isso, porque é aquilo, blá, blá, blá. Aí como você não tinha candidato, você acaba votando. Coloca energia? Coloca. Mas nem por isso você é ou está na mesma frequência, vamos dizer, daquilo ali. Para mim, isso se chama terceirização de responsabilidade. Agora, por exemplo, esse candidato, eu teria votado nele se eu tivesse com o meu título regular. Mas por quê? Porque ele era do meio da minha irmã ali e ele estava contra a atual prefeita, né? Hum, Passou a campanha dele inteirinha para vereador. Passou a campanha dele inteirinha metendo pau, mostrando tudo que a atual aí. atual estava fazendo de caca, que não sei o que lá, blá, 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 blá. E que tinha que fazer o oposto, que a proposta dele era fazer o oposto, né? Tudo que ela fez de errado, a proposta dele era ser diferente daquilo. Aí, beleza. Ele não se elegeu, aí foi para o segundo turno lá as duas. Aí chega o abençoado, de repente, ao lado da que ele estava Metendo a boca. metendo a lenha, apoiando o ser. Quando eu vi aquilo ali, aí a máscara caiu. Né? O que é a máscara caiu? Gente, se você acha
e defende com unhas e dentes aquela pessoa, né, que você falou horrores, vamos dizer assim, né? Passou a campanha inteira falando que não era aquele o jeito e que era abominável aquilo. E de repente você vira ao contrário, e aí a alegação que você coloca, mas ela me prometeu que vai fazer diferente, que vai mudar, que agora vai ser diferente. Peraí, como assim? E tudo aquilo que você falou não teve valor nenhum? Todos os teus princípios, todo aquele cara todo certinho, todo bababá, 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 aquilo lá era só uma máscara, então. É mais ou menos isso. Então aí vem de novo o reflexo. Olha quem você é. Por exemplo, para mim, esse sujeito, o conceito dele, vamos dizer assim, que se era 10, que não era, mas se era 10, caiu a menos 10 para mim. Um tipo de pessoa, eu não faço questão nenhuma de estar nem perto. Agora, você vai auxiliar, eu de vez em quando eu mando umas mensaginhas falando até a respeito desse tipo de coisa. Mas provavelmente entra por aqui e sai por aqui. Mas é uma escolha dele. E é essa relação do reflexo, né? Nós estamos assim, essa coisa de potencializar tudo que nós somos, vai potencializar sim, tá? Isso aí também, tudo isso que a gente está falando hoje já vem sendo falado pelo astral, já vem sendo alertado, né? A humanidade vem sendo alertada já há muito tempo. Na última década, então, mais ainda, né? Mas há muito tempo se fala. E essa questão dessa potencialização é exatamente para nós entendermos quem vai ficar e quem não vai ficar. E as pessoas que não vão ficar, é, elas naturalmente elas vão se desligar do corpo, tá? Como tem acontecido aí a rodo, gente que deita para dormir no dia seguinte a família enterra. Isso aumentou bastante e continua aumentando e vai aumentar mais ainda. Os caras aí da chamada Deep State, né? Estão esperneando agora, porque eles têm o conhecimento de tudo que está acontecendo aí nos bastidores. E esses 3 meses aí, eles vão tentar fazer alguma coisa mais É a grave, morte súbita né? deles, né? É a morte súbita deles. E eles vão tentar aí agora, daqui para frente, desse mês para frente, eles vão tentar de tudo. Vão tentar guerra nuclear, vão tentar um monte de coisa para poder desviar a atenção dessa realidade que está aí já em andamento. Não está para acontecer, não. A espiritualidade pede que não é para a gente entrar nessa frequência desse medo. Ao contrário, é para a gente estar emanando, eles falam principalmente sobre a luz dourada, chama violeta, para a gente estar sempre mentalizando. Se a gente pudesse 24 horas fazer isso, né? Mas, enfim, a hora que você lembrar, qualquer notícia que você vê, já vem na sua mente, já imagina a chama violeta adentrando no planeta, varrendo, transmutando, pegando tudo. Imagina uma luz dourada vindo, fazendo o que tiver que ser feito. Se todos, imagina, gente, vamos colocar aí que um terço da planeta Terra fizesse isso uma vez por dia já era suficiente. Esse simples pensamento, porque é tudo tão rápido. Você imagina, sabe, pensa na chama violeta entrando no planeta assim, e limpando tudo. Já é o suficiente. Se um terço fizesse isso, já tinha mudado tudo. Sim. Então, assim, fica a dica, né, para cada um fazer isso. Está tudo nas nossas mãos, tá? Não está na mão de político, não está na mão de empresário. Ninguém vai vir salvar ninguém aqui, está não. nas nossas mãos. É Somos gente com a gente. os assim, absolutamente totais responsáveis por tudo que está acontecendo aí. A pessoa fala assim, mas eu não tenho poder, eu não estou no poder. Oh, meu Deus, síndrome do vira-lata isso, né? Porque você tem o poder, sim. Você não está no poder temporal. Lá você não é um político, você não é um milionário. Esse é o poder temporal. Mas o poder real, todos nós E, temos, sim. sinceramente, não queira estar lá, viu? Porque Tá aí uma prova que eu não gostaria
de ter, não. Provavelmente a gente já passou por isso, né? Por Provavelmente. isso que não quer. Por isso que não quer mais, porque já fez caca. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. A colheita também, se fizer um bom trabalho, a colheita também é boa, mas Pois é. você chega lá, vamos dizer assim, as tentações é 24 horas, né? Tem que ter. Somos os responsáveis pelo que está acontecendo no mundo. Cada um de nós tem o mesmo nível de responsabilidade, independente do cargo que você ocupa, da posição socioeconômica que você tem. A responsabilidade de todos nós é absolutamente igual, tá? Porque parte do interior de cada um de nós. Quanto melhor você for internamente, mais luz você será para o mundo. Não é só para você, não. Cosmos, na verdade. É, eu sempre restringo falar mundo assim, porque as pessoas não conseguem entender, Nem que é mundo, imagina cosmos. entendeu? Por isso que eu restringo ao mundo. Eu falo, gente, Apesar que a gente está falando com pessoas que já pensam se assim. você consegue conceber que você consegue mudar o mundo, logo, Um simples por um pensamento. simples pensamento, logo você vai entender que você está mudando o cosmos. E é real, né? Pode parecer conversa de louco, mas não é não, tá? Deu nosso horário, né? Opa, faz hora. Vixe, No dia 24. nossa, já? Uhum. É, conversar coisas boas Só é deixa, gostoso. eu pedi pro, só deixa eu falar isso aqui. Eu pedi Hum, pro ChatGPT o que que era domo, aí ele me deu a seguinte definição básica, segundo algumas correntes. O domo é descrito como uma estrutura eletromagnética, energética ou até física que envolve o planeta Terra, especialmente, segundo alguns modelos alternativos, a visão heliocêntrica tradicional, como o modelo da Terra plana, Terra holográfica ou Terra multidimensional fechada. É energético o negócio. O domo é uma proteção energética. Provavelmente é isso que você falou, que eles fizeram para essa galera não sair não sair daqui. daqui. Pode ser que isso que eles chamam de dom. E aí a gente não consegue ultrapassar. É, porque a gente está aqui também. Então... Pois é. E porque a gente eles estavam tentando utilizar a gente. Eu acho, então, por isso que ninguém saiu daqui ainda, Por isso que ninguém saiu daqui ainda. em termos de lua e não sei o quê, blá blá Não, blá blá porque blá. você não consegue passar o E o, corpo físico não e suporta. o meu pai, José, que tinha razão, porque ele batia o pé e era uma briga. A gente falava que o homem tinha ido à lua, mas ele ficava bravo, ficava tremer o cara aí. É isso aí, gente. Dá. Passamos do Gente, horário para variar, porque o papo vai desenrolando. foi uma honra estar aqui com todos vocês, neste aqui, neste agora. Um grande beijo no coração de cada um. Até sexta-feira. Até sexta, até mais.